Prezados irmãos, boa noite a todos. Gostaria de reforçar o convite para participarem do Clube do Livro. E além de vocês estarem recebendo um livro mensal, vocês ajudam a casa também. Também reforçar o convite para participarem dos grupos de estudos, que acontecem nas terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 14. Também relembrar a importância da evangelização infantil, que acontecem aos sábados às 14 horas. Assim, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Vontade de evoluir. Senhor Deus, dá-me mais instrução espiritual, mais meios de quebrar as correntes que me prendem ao atraso, a uma visão estreita de mim mesmo e do mundo. Tenho essa necessidade porque hoje vejo quanta luz poderia ter e ainda não tenho, quanta alegria poderia sentir e ainda não sei, quanta sabedoria e amor ainda não adquiri. Põe em minhas mãos, ó Deus, um arado poderoso e resolva as terras endurecidas da minha vida. Dá-me uma força de vontade que mude a minha maneira de ser. Remova os pensamentos acanhados, oriente minha emotividade e me facilite usar os pendores do espírito para o bem e a sabedoria. Abre-me os olhos para a vida, a luz, as grandezas e belezas que tu tens. Ao pensar dessa forma, ao me ligar a ti, nesta prece, começam a surgir as mudanças agradáveis que me levam a ter melhor ideia de mim mesmo e maior liberdade interior. Rendo-te graças por isso. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus a abençoe. Esqueci meu nome. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos nessa casa abençoada para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? E hoje nós vamos falar sobre cirurgias espirituais, porque é um tema que começou a me surgir algumas dúvidas e eu resolvi estudar mais um pouquinho sobre isso. E aí eu fui procurar nas obras de Allan Kardec, nos 5 livros, né? A Gênese, o Evangelho, eu esqueço até o nome dos livros. E aí nessas 5 obras não tem nada sobre cirurgias espirituais. Fala sobre cura, sim, mas cirurgia espiritual propriamente dita, não. Mas aí a gente vai procurar nos livros do Divaldo Franco e outros, e a gente vai encontrar um material riquíssimo sobre cirurgias espirituais. E como aqui na casa também a gente realiza também esse tipo de trabalho, então eu achei interessante falar, porque eu vi que as pessoas estavam com muitas dúvidas, e eu também, então por isso que eu resolvi estudar um pouquinho sobre isso, né? Então, primeiramente, cirurgia espiritual. É um procedimento realizado por médium, né? Os médiums. Ele é intermediário. O médium é um intermediário entre o paciente, aquele que está precisando da cirurgia espiritual, e dos médicos espirituais que propriamente fazem a cirurgia, né? Mas para isso precisa de um médium fazer esse elo entre o paciente e a equipe espiritual, né? Então acredita-se o quê? Que a cirurgia espiritual ela acontece no plano espiritual. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu tenho um problema assim, 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 mas eu não consegui, eu fiz uma cirurgia espiritual e não consegui, e eu não fiquei curado. E outros dizem, eu me curei. Então, quer dizer,
Por que isso? Porque alguns são curados e outros não. Porque a cirurgia espiritual ocorre no plano espiritual. Trata do perispírito, que é onde se originam as doenças. Então, pode haver também a cura do corpo. Pode haver. Ou essa cura pode ficar apenas no perispírito, que já é uma grande coisa, né? Tem essa... Então, o médium, ele atua como intermediário no plano espiritual. E o perispírito? Até vai ter um dia aí que vai ser falado esse assunto do perispírito, que é esse corpo fluídico que todos nós temos, né? E onde se originam as doenças. Tá. Esse tratamento, essa cirurgia espiritual, é um tratamento complementar, não substitui a cirurgia propriamente dita. Nós temos que procurar, sim, o nosso médico. Estamos com um problema de saúde, nós temos que procurar quem? O médico que estudou tanto para isso. Nós temos que procurar o médico. A cirurgia espiritual, ela é complementar. É um tratamento que se faz também para ajudar. E aí, como aconteceu comigo uma vez, eu já me operei 3 vezes cirurgia espiritual, e uma vez foi da coluna, e eu estava muito, muito ruim. Eu fiz a cirurgia espiritual, morava lá no Rio. E depois da cirurgia espiritual, eu tive, claro, eu tive que procurar, já estava procurando, já estava vendo isso, e fui fazer a cirurgia propriamente dita. Então eu fiz as duas coisas. A cirurgia espiritual, que me ajudou em algumas coisas, sim, mas a cirurgia propriamente dita, onde eu obtive, graças a Deus, o êxito, né? Então, são as duas coisas. A cirurgia espiritual é sem corte, sem sangue, sem corte. Aí pode pensar assim, mas tem pessoas que operam realmente, né? Tem pessoas que vêm assim, eles já chegam aqui encarnados com a missão de cura. Então, nos livros do Divaldo fala sobre isso, que a pessoa já encarna e com aquela missão de cura, já vem com aquele médico espiritual. Deu um calor de repente, gente. O médico espiritual, demais. O médico espiritual, ele... é mesmo. Ele vem, não sei por que botaram esse negocinho aqui em mim, mas tudo bem, vamos lá, né? Eu tinha esquecido desse trocinho. Vem também aquele médico espiritual para ajudar o médium a realizar as cirurgias. Então a gente vê acontecer por aí, porque as pessoas realmente operam, tem corte, usam bisturi, mas não é o caso nosso, de Allan Kardec, não é. As nossas cirurgias é no perispírito. E o que acontece às vezes com essas pessoas que operam assim, com corte? É muito temeroso, porque acontece às vezes que o médium, como nós vemos às vezes, tem noticiário, aquele médium muito famoso, que já curou várias pessoas, que vem gente do exterior, e ele realiza a cura. E aí ele começa a se desvirtuar. Ou com bebida, ou com droga, ou com compulsão sexual. E aí esse médium ele se perde. E quando acontece isso, o que acontece? Os bons espíritos que estão ali ajudando ele se afastam. Se afastam. Então, quem é que vai ficar com ele ali? Espíritos inferiores. E aí a gente ouve falar que o médium tal, tão famoso,
que realizava várias curas e foi preso e fez isso e fez aquilo. Por quê? Subiu aquela, né? Eu sou o tal, eu sou o maioral, e de repente ele se perde. E como é que a gente vai entregar o nosso corpo? É muito temeroso. Eu não entregaria. Mas cada um que sabe de si. Aqui nós não realizamos cirurgias espirituais com corte. Aqui é no perispírito, justamente porque acontece muitas coisas. Nas obras de Divaldo Franco, com o Manuel Filomeno de Miranda, eu sou péssima em nome de livro, não sei nome de livro, mas tem uns livros bem interessantes que ele fala sobre isso, sobre esses médios que perdem o rumo e se desvirtuam. É só procurar que vai achar muito, tá? Então, ele, assim, repetindo, então o médium, ele atua como intermediário entre o paciente e a equipe espiritual que vai realizar a cirurgia, e é uma cirurgia sem corte e é complementar. Tá? E a eficácia da cirurgia depende muito da fé, do merecimento da pessoa. Bom, essa cirurgia que eu fiz da coluna, eu tive que fazer a cirurgia propriamente dita, já estava até marcada quando eu fui fazer a cirurgia espiritual. Agora, uma outra que eu fiz foi bem interessante. Eu tenho que contar. Eu fiz todos os exames, eu estava com isso aqui tudo tomado, não sei o nome desse... Eu estava com isso aqui tudo tomado, que eu tinha que fazer uma raspagem interna aqui. É o quê? Deve ser disso. Estava tudo tomado aqui dentro. Eu tinha uma dor com hora marcada. Ia dando assim à tarde, 4 horas da tarde, eu senti uma dor insuportável. Eu fui no médico, eu fiz todos os exames e mostrou que isso aqui meu estava todo tomado. E eu tinha que fazer a cirurgia, uma raspagem eu tinha que fazer. Fui fazer o risco cirúrgico, fui fazer... E sabe o que aconteceu? Nesse ínterim, mudaram o meu plano de saúde. Eu não pude fazer a cirurgia. Nesse tempo, eu fui procurar um centro espírita, fui fazer a cirurgia espiritual, fiz a cirurgia espiritual, lá onde eu fui fazer, a gente ia lá, mas não havia, você se deitava numa maca, né? E as pessoas ficavam assim com a mão, e a cirurgia era essa. Eu fiz a cirurgia espiritual. E depois, aí conseguiu tudo se resolver. Mudaram o meu plano de saúde e tal. Quando o meu médico falou assim, agora você vai ter que fazer exame de novo, vai ter que fazer outra vez esse exame, porque esse aqui não vale mais. Já passou muito tempo. Mas tudo é como tem que ser. Às vezes a gente reclama que, podia reclamar, mas por que isso? Por que mudaram meu plano de saúde? Porque, gente, é tudo certinho como tem que ser. Aí eu fiz o exame de novo. Fiz o exame, já não estava sentindo dor. E tinha feito a operação espiritual. Mas eu falei, não, mas eu vou fazer, né? Fui lá entregar o exame. Os 2 exames. O que eu tinha feito antes e o mais recente. O médico olhou para um, olhou para o outro, falou assim, a senhora fez cirurgia? Eu falei, não, devia ter feito, devia ter falado que fiz, né? Mas eu falei, não fiz não. Mas olha aqui, olha como é que está esse aqui todo tomado. Olha como aqui está. Não tem nada, a senhora não tem nada, eu não posso lhe operar. Não posso lhe operar. Eu falei, muito obrigada, doutor. Tá certo. E fui para casa agradecendo muito. Então foi uma coisa assim que, mostrado ali, que realmente houve, né, aquela cura no corpo físico.
né? Então, às vezes, a cura é só no perispírito e tem que fazer a cirurgia mesmo. E, às vezes, a pessoa é curada. Mas a gente tem que procurar o médico, porque a cirurgia espiritual é um complemento. Então, ali, nesse caso, eu tive merecimento. Nesse caso. Então, a cirurgia espiritual pode ter um resultado de 100%, 50%, ou nada, 0%. Mas nada foi em vão, porque o perispírito foi harmonizado, foi curado, foi harmonizado, e isso vale muito, tá? Então, a cirurgia espiritual não é um tratamento milagroso. Não houve milagre, não houve nenhum milagre. Não é um tratamento milagroso. É um tratamento, a cirurgia espiritual, que ela atua no perispírito e pode atuar também no corpo físico. É de cada um. E nesses vários livros que eu procurei, eu achei esse aqui que eu tinha lá em casa, muito interessante, A Face Oculta da Medicina, de Paulo César Frutuoso. Ele é médico e ele é espírita, atua também em centro espírita. E nesse livro, ele é todo maravilhoso. Fala sobre câncer, fala sobre várias doenças, tudo com foco no espiritismo. Mas, como ele é muito volumoso, eu procurei me ater mais, que eu já li esse livro todo, mas eu procurei me ater na parte final do epílogo, a parte final do livro, que fala sobre a cura pela fé. A cura pela fé. A gente não sabe a grandeza que a gente tem dentro de nós, a partícula divina que habita em nós, o poder de cura que nós temos dentro de nós. Nós não temos ainda a dimensão de como despertar essa partícula divina para a gente obter a cura dentro de nós. Essa harmonização, né? Jesus Jesus tem essa partícula divina que ele consegue canalizar isso para a cura. Mas nem Jesus conseguiu curar todas as pessoas que o procuravam. Nem Jesus. Porque vai do merecimento de cada um. Tem doenças que realmente a pessoa tem que passar por aquilo. Às vezes ele curava e dizia, vá e não peques mais. E daqui a pouco a pessoa estava fazendo a mesma coisa, coisas piores, e a doença voltava. Então nem Jesus conseguiu curar todo mundo. Então, e dirá, né? Nós. Mas nós não chegamos nem perto do que Jesus é, né? Mas nós também somos filhos de Deus, nós temos essa partícula divina, mas nós ainda não chegamos lá, né? Não estamos nem perto, nós estamos longe desse ponto de cura. Mas o que nós podemos fazer enquanto isso? Então, nesse livro, tem os 3 passos importantes que a gente deve seguir enquanto a gente não consegue chegar nessa capacidade de cura, né, que temos dentro de nós. O primeiro passo, depositar total confiança nos médicos, naquele médico que nos assiste, naquele médico que nós sabemos que é bom, que temos confiança nele, e nós podemos ajudar esse médico a nos curar. Como? Colocando o nome dele nas nossas orações, pedindo aos bons espíritos que o ajudem
que ele tenha discernimento para nos ajudar a nos curar. Temos que ajudar o médico desse jeito também. Então, nós temos que ter confiança nos médicos. Eles estão aí, eles estudaram muito. A medicina é uma coisa divina, de curar pessoas. E nós temos que ter é de origem divina. Nós temos que ter esse discernimento de ajudar o médico a nos curar, orando por eles. O segundo passo, buscar a ajuda dos bons espíritos. Aí é que nós vamos para as cirurgias espirituais. Nós vamos, quando nós estamos ali no passe, tomar o passe, nós temos que nos entregar a essa energia. Não é sentar no passe e ficar pensando, daqui a pouco eu tenho que sair, não. É ficar ali para receber aquela energia do passe e se entregar àquela energia. Orar por aquele médico que está nos ajudando, pelos espíritos que estão nos ajudando. Se entregar ali. Esquece até da doença que você tem, do que você está passando, esquece. Só se entrega ali. A mesma coisa quando vai realizar também uma cirurgia espiritual. Deita e se entrega àquela energia. Tudo é a forma como a gente age na hora disso. Sabendo que nem tudo pode ser curado. Às vezes, é um mecanismo corretivo. Lembra de Chico Xavier? Aquela doença que ele tinha nos olhos, os olhos dele, ele quase não enxergava. Aqueles óculos escuros, a vista dele sangrava. Ele sentia muito incômodo, muita dor. E ele ia no médico, ele tomava os remédios dele. Quando ele fazia a psicografia, ele botava a mão aqui. Não era para se concentrar para poder fazer a psicografia. É porque quando ele abaixava, a luminosidade aqui atrapalhava a vista dele. Então ele botava a mão para a luz não afetar a vista dele, para ele poder psicografar. E ele conviveu com aquele problema nos olhos o resto de sua vida. Uma vez lembra que ele tinha um programa Pinga Fogo, né? Que ele ia. Não, você não lembra. Também não é do meu tempo, tá, gente? Também não é do meu tempo, não. É porque a gente vê, né? Mas perguntaram a ele por que ele não operava, não fazia uma operação espiritual. E ele falou que não. Ele ia no médico, ele se tratava, mas que aquilo que ele tinha nos olhos era para ele lembrar da missão dele. E ele não ia operar espiritualmente. Ele ia conviver com aquilo. Porque tem coisas que realmente a gente tem que conviver para nos lembrar da nossa missão. Então, tem coisas que a gente tem que ficar, né? Agora, a gente tem que saber que nós estamos sempre sendo ajudados, né? Mesmo que a gente não consiga a cura, mas de alguma forma nós estamos sempre sendo ajudados. O nosso perispírito vai sendo harmonizado. E seja o que Deus quiser. Se tiver que houver a cura. E o terceiro passo, falei 2 passos, né? De depositar confiança nos médicos, orar por eles. Segundo, 2 espíritos. E o terceiro passo, a aquisição de autoconhecimento. Nós temos que estudar. Nós temos que tentar aprender o máximo que a gente pode. Ouvindo palestras, com os livros. A nossa bibliografia é maravilhosa, né? Nós temos meditação,
Estudo, nós temos grupo de estudo, a meditação que a gente pode fazer. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, é o terceiro passo, para a gente saber o que está acontecendo com a gente. É hora da gente saber quem somos, para onde nós vamos, por que nós viemos para cá e para onde nós vamos. E essas respostas de quem somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, a gente só consegue nos estudos também. Então, vamos estudar para a gente poder aprender, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada, não é uma fé cega, de acreditar em tudo que se diz. Nós temos que raciocinar para ver se aquilo é realmente o que nós pensamos. A doutrina espírita é assim, é uma fé raciocinada. Então, vamos estudar, né? Qual é a causa dos males que nos afligem? Não vamos ter mal nenhum, vamos ter sempre um corpo saudável a vida toda? Não, nós temos os nossos males. Então, o porquê? Para quê? Então, temos que estudar para podermos, à medida que nos instruímos, maior é a nossa compreensão sobre o que acontece conosco. Agora, embora tem coisas que realmente nós temos que passar, mas não sabemos o que nós temos que passar ou não, então vamos lutar com todas as nossas forças, com os recursos que temos, né? Com a medicina que está aí, com os médicos espirituais que estão aí para nos ajudar. Nós temos que lutar com todas as forças, fazendo a nossa reforma íntima, que nos ajuda muito, e sabendo que se acontecer, quando acontecer, né? Do nosso desencarne, a vida não acaba, a vida continua. Então, se tivermos que desencarnar por causa de uma doença ou de outra, a vida continua. Né? Continua. O que a gente vai deixar é este corpinho aqui. O resto vai ficar. Para terminar, só uma expressão de Paulo, o apóstolo. Ele falou assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Uma boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Mensagem de Emmanuel. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando as sombras dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista nunca da paciência e não creias em nenhuma realização sem esforço. Silêncio para a injúria, olvidai para o mal.
perdão às ofensas. Recorda que todos os agressores são doentes e não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a tua própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagem e nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatize provações ou problemas. Conserva-te no hábito da oração, para que te faça luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que tu possas realizar. Ages auxiliando e serve sem nenhum tipo de apego, e só assim tu vencerás. Assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Assim seja.